Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Legislativo, do Brasil e do mundo para você. O deputado Ataí Moraes, do Republicano, se reuniu com o presidente da Comissão de Planejamento e Controle do Hospital das Clínicas, Giovanni Guido Serri. A instituição é considerada o maior complexo de saúde da América Latina. O parlamentar visitou as instalações e participou de uma reunião para discutir as políticas públicas voltadas para o setor de saúde. O deputado defendeu a manutenção das verbas e o aumento orçamentário para que a população continue recebendo o atendimento de referência prestado pelo hospital. O parlamentar disse que a saúde deve ser preservada e que deve-se dar investimentos para o setor. Salientou também que vai interceder com membros das comissões do Legislativo e que se posiciona contra qualquer tipo de contingenciamento para a saúde. E vamos de entrevista agora. O Jornal da Rede Alesp vai falar com Carolina Cavet. Ela é advogada e nos fala sobre telemedicina e a proteção de dados. Bom dia, Carolina. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Como vocês estão? Estamos bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Tirando esse inconveniente ainda do Covid, estamos aí, né? Teremos que conviver mais... protocolos de higiene, mas tentando levar a vida o mais normal possível. Exatamente. Carolina, vamos falar aqui quais as diferenças entre telesaúde e telemedicina. Na verdade, a telesaúde e a telemedicina fazem parte do eixo da telemática da saúde, né, que é o uso da comunicação dos meios de internet e informática associados ao uso da medicina. A telesaúde, ela é mais virada para a questão da gestão, né, propriamente dito, e protocolos, EAD, né, ensinos à distância, toda essa questão mais gerencial propriamente dita. E a telemedicina, ela é a aplicação da medicina, onde há a utilização de um aplicativo ou de um dispositivo e a pessoa está em outra localidade. Então, o elemento crucial desse atendimento médico é justamente a distância, né? Então, essa é a diferença entre a telesaúde e a telemedicina propriamente dita. Doutora Carolina, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo bastante informações de utilidade pública. Como mesmo a senhora disse, né, infelizmente a pandemia ainda está aqui, poderia estar melhor, mas se Deus quiser 2021 está vindo aí com muito sucesso, a descoberta da vacina e poderemos aí voltar a uma vida normal. E com a pandemia, justamente a nossa pauta de hoje com a senhora é sobre telemedicina e a proteção de dados. E a gente sabe que quando a gente fala em telemedicina, existem várias modalidades desse tipo de atendimento. A senhora poderia estar elencando e explicando cada modalidade para o telespectador? A telemedicina, na verdade, ela tem uma legislação de 2002 e nela a gente consegue extrair algumas modalidades, né? A telemedicina, nessa resolução, ela não explica especificamente quais são as modalidades que são admitidas dentro do Brasil, mas ela faz referência à declaração de Tel Aviv, onde dali nós conseguimos tirar 5 modalidades. É importante a gente associar que quando você fala assim, telecardiologia, teleradiologia, é só a adoção da especialidade médica, mais o tele na frente para identificar que ela é feita à distância. Isso não quer dizer a modalidade propriamente dito da telemedicina que está sendo aplicada, né? A telemedicina, ela pode estar sendo aplicada de uma forma, a teleconferência, né, que é o teleatendimento, que é justamente o que nós mais estamos habituados, que é a consulta médica, né, então um paciente está num lado, numa localidade, e a parte está numa outra localidade, é feita por um aplicativo qualquer, que seja, né, uma plataforma que possibilita essa comunicação entre médico e paciente à distância. Nós temos a intervenção entre terceiros, que é justamente aquela onde há um atendimento
pessoal ao paciente, um médico que eventualmente não é especialista na matéria, faz esse atendimento ao paciente e tem o auxílio de um outro médico que está numa localidade distante e que ele, eventualmente, por sua especialidade, pela forma de condução, presta auxílio, né, nesse atendimento. Nós temos a televigilância, que seria como um sinal de alerta, né? Ele é muito utilizado em asilos, por pessoas idosas, ou eventualmente aquelas pessoas que têm uma dificuldade de locomoção, onde você faz um acionamento de um botão, propriamente dito, e acionado uma central, essa central dá os primeiros socorros, né, as primeiras orientações para verificar se há necessidade de deslocamento ou não. Nós temos o telemonitoramento, que é mais ou menos esses smartwatches que nós utilizamos, propriamente dito, né, por outros equipamentos, mas seria justamente você acompanhar os índices glicêmicos, a pressão arterial em momento real, o que possibilita, eventualmente, o médico está fazendo uma alteração medicamentosa só pelo acompanhamento, né, de forma contínua do paciente. Então, qualquer indicativo que saia do padrão ou qualquer reação inesperada, o médico pode intervir de uma forma mais imediata nesse atendimento. E a teleintervenção, que seria quando há intervenção propriamente dita pelo sistema, que a gente pode pensar nisso como a telecirurgia ou eventualmente a teleradiologia, onde há, né, uma intervenção ao paciente por uso da tecnologia propriamente dita. Então, essas seriam as modalidades, não há uma previsão expressa, a gente tira a gente extrai que essas são as modalidades autorizadas no Brasil em decorrência, né, considerando dentro de uma resolução que trata da telemedicina. Então, eu quero pegar o gancho no que você está falando, Caroline, para entender. Existem leis, existem regras para a telemedicina? Isso já está bem claro, está amadurecido, ou é algo relativamente novo? Como é que funciona isso na hora de fiscalizar como a coisa está sendo feita, está sendo bem feita ou não? Então, a telemedicina não é algo novo, né? Ela existe desde que a comunicação existe, propriamente dito. O que nós temos hoje como regulamento é uma resolução de 2002, que ela trata da telemedicina autorizando, mas de forma bastante genérica, de forma bastante en passant. É importante a gente falar essa situação, que a nossa legislação atual prevê a possibilidade da adoção de forma irrestrita da telemedicina, justamente por conta desse momento pandêmico, e que houve uma necessidade de afastamento, de atendimento de forma distanciada, em que a distância, né, entre o paciente e o médico, justamente para evitar a circulação, para evitar o contágio entre as pessoas. E por conta disso, houve uma legislação, né, que agora é de 2020, onde ela fala, e é muito interessante o texto da lei federal que fala sobre isso, que ela fala que é autorizado no estado de combate à pandemia. Então, assim, ela vem de uma forma bastante efetiva, né, de uma forma irrestrita até, por assim dizer, mas nesse momento pandêmico. Fora da pandemia, isso quer dizer, após a pandemia passar, até nós voltarmos à normalidade, volta a ser regulada pela resolução de 2002, que essa resolução, ela é bastante genérica, como eu falei há pouco, né, e ela não faz menção de forma muito clara de como ela pode ser aplicada ou não. Existem várias outras resoluções que falam sobre a telemedicina, e daí nas suas especialidades propriamente dito, né, tem a teleradiologia, a telepatologia, que há uma previsão de como devem ser os atendimentos, mas ainda não de uma forma muito clara. A maior resistência que nós sentimos, né, pelo menos até nesse momento pré-pandemia, né, antes da pandemia, era justamente a teleconsulta. E é curioso, dentro desta
desse cenário todo, que há uma previsão de vedação da teleconsulta numa resolução que fala sobre marketing. Então, você vai vendo que toda essas previsões dentro do Conselho Federal de Medicina, que hoje é quem regula a implementação e a autorização quanto à telemedicina, ela é muito esparsa e às vezes de maneira bastante antagônica e não traz uma segurança na forma de adotar a telemedicina. Então, hoje, no momento pandêmico, nós temos uma previsão que nos traz uma certa segurança na sua adoção, na sua implementação, até porque há uma necessidade, mas no momento pós-pandêmico nós voltamos a essa resolução de 2002. Há bastante discussão para a implementação, acho que a pandemia traz isso para nós, né, traz essa melhoria para nós, esse debate a respeito da telemedicina de forma mais ampla, mas ainda precisamos de uma regulamentação pós-pandemia. Doutora Carolina, a senhora ainda acha que há resistência ainda para o emprego da telemedicina no momento atual que nós estamos vivendo? Olha, eu acho que o mundo transformou. Né, eu acho que passamos por uma transformação muito grande por conta da pandemia, mudou a forma como nós enxergamos, mudou a forma como nós vivemos e com certeza os hábitos que ficarão após a pandemia serão outros. Eu creio que, como toda a modernidade, como tudo que é novo em termos, né, amplos, traz algumas resistências. Creio que hoje, atualmente na medicina, com essa questão da pandemia, essa necessidade de uso da telemedicina para dar continuidade às atividades, ela sofre resistência, mas de forma menos ativa do que anteriormente. Por quê? Porque as pessoas elas foram obrigadas a fazer uso desta adoção, desta prática. Eu creio que ela pós-pandemia, seja mais fácil o debate a respeito da telemedicina. Claro que precisa ser ponderado, precisa ser refletido. Estava até lendo um livro que eu acho muito bacana, que fala justamente sobre essa aceleração, essa transformação social, que obrigado pelo atraso, que ele fala justamente essa questão de que nós precisamos refletir sobre as coisas para que ela tenha um conteúdo, para que ela venha para ficar. Então, assim, eu acho que há uma resistência, sim, e ela vai permanecer, né, como tudo que não é usual no dia a dia das pessoas, a gente enfrenta essa resistência, mas eu acho que é uma realidade que não tem mais volta. Né, não vai ter como, não só na medicina, eu acho que cada vez mais, né, as reuniões online, os eventos que façam uso de uma forma híbrida, enfim, cada vez mais estarão assentes e nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade, com uma previsão legislativa, inclusive, ou, né, pelo CFM, a respeito desta matéria, desta temática. Caroline, eu não vou nem falar da pandemia, eu vou falar da saúde de uma maneira geral. É muito comum que os sistemas públicos de saúde dos municípios, dos estados aqui no Brasil, estejam sempre ou sobrecarregados ou ali no limite. Caso a telemedicina venha a ser usada nos próximos anos de uma forma mais intensa, seria também uma forma de desafogar um pouco esse sistema público de saúde de forma presencial para muitos dos problemas que podem ser resolvidos por meio de uma teleconferência, né, entre médico e paciente, ser resolvido dessa forma e não precisar que o paciente se desloque até uma unidade de saúde? Eu creio que sim, né? Eu acho que tem muitos problemas dentro da área de gestão de saúde que nós poderíamos resolver pela telemedicina. A telemedicina, dentro das suas vantagens, uma delas é justamente essa melhor distribuição, e num país continental como o Brasil, às vezes isso é fundamental, porque a gente tem muitas questões, às vezes, né, nos estados, a gente tem estados que vivem realidades muito diferentes, né? Então, eventualmente você supriria a falta inclusive de profissional dentro da área de saúde, por exemplo, em Manaus, no Acre e tudo mais, através da telemedicina, né? Porque o médico não precisaria estar propriamente dito lá.
né? Muitas vezes esses estados têm dificuldade de chamar as pessoas, ou até municípios de pequeno porte têm dificuldade de chamar profissionais habilitados na área, justamente porque o profissional não quer residir naquela localidade ou qualquer coisa do gênero. Acho que, para além dessa questão da falta do profissional, isso otimiza, né, a atividade médica. Por quê? Porque o médico, às vezes, né, numa consulta, uma teleconferência, ele consegue dar as primeiras orientações de uma forma bastante pontual, de uma forma bastante efetiva, o que acaba por evitar aquela ida ao hospital sem necessidade, né, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que qualquer situação elas estão indo para um atendimento médico e lotando esses espaços onde uma simples conversa você veria que não é uma situação que precisaria de uma intervenção médica, de um atendimento ou qualquer coisa, né, um atendimento pessoal. Acho que sim, né, em termos de gestão, em termos de fluidez da gestão pública, seria uma ferramenta que, se bem usada, como tudo na vida, pode sim vir para desafogar esse tipo de atendimento. Só que o que eu acho que é importante a gente falar é que, assim, o atendimento online, o atendimento por videoconferência, ele exige uma adaptação do profissional, né, porque é mais ou menos aquela, eu vou mudar um pouco o foco, mas a gente já volta para cá, só para dar um adendo. Mas, assim, quando a gente está numa reunião online, em 40 minutos você perde a atenção naquilo, né, porque nós não estamos ainda habituados a esse mundo digital de conferência, de estar fazendo tudo de forma online. Então, assim, tem uma questão até de como você conduz, a forma como você faz ali dentro. Existem outras considerações que são importantes. O equipamento que é utilizado, tanto por você quanto pelo paciente. Como assegurar que a imagem do paciente está adequada. Porque, assim, eventualmente a gente usa uma luz maior dentro de uma videoconferência, que eventualmente, se eu estiver fazendo um tratamento de pele, ele pode dar uma impressão diferente. Então, todas essas questões, nós precisamos capacitar os profissionais da área da saúde para que eles tenham essa interação de forma adequada e de forma eficiente pelo meio do online. Doutora Caroline, a gente está indo para as considerações finais aí na sua entrevista, mas antes eu queria adentrar um pouquinho no direito sanitário, né? E queria que a senhora comentasse sobre o artigo publicado pela senhora, da sua autoria, e qual que foi o objetivo desse artigo, e falar um pouquinho também para o telespectador. Legal. Na verdade, esse artigo ele foi escrito por mim, em coautoria com dois colegas meus, a Rafaela Nogaroli e José Paleiros, que são excepcionais profissionais de direito, né, pesquisadores da matéria. E, assim, a intenção, na verdade, é porque o que acontece? A partir do momento que nós estamos utilizando a informática, né, incluindo dados de pacientes dentro da informática, nós estamos estruturando esses dados em uma era informacional, né? Então, os nossos dados, a partir de 2007, 2008, começam a ter um valor, né? E a partir do momento que você começa a estruturar esses dados e deixar esses dados ali armazenados num lugar, isso revela muitas vezes a personalidade da pessoa, e você consegue, né, a partir de um cruzamento de dados, a partir de um tratamento desses dados, obter uma maior noção a respeito dessa pessoa. Então, nessa esfera de uma sociedade informacional, de uma sociedade onde a telemedicina está sendo cada vez mais utilizada, esses dados do paciente, ele tem um valor, e não só ele tem um valor, mas ele influencia na personalidade da pessoa, né, do sujeito. Então, essas preocupações que nós precisamos ter a partir de então, né, inclusive com a questão
Lei Geral de Proteção de Dados, a proteção dos dados pessoais não é uma questão nova, ela já vinha sendo tratada em outros diplomas, né, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, na lei, no marco legal da internet, em vários outros locais ele já vinha sendo tratado e havia essa segurança. O que a LGPD traz hoje é a forma como nós podemos tratá-los e se podemos tratá-los e convenciona uma multa em relação ao descumprimento ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, esse debate, né, esse artigo, ele se propõe justamente uma reflexão sobre, né, como isso vai acontecer dentro da área da telemedicina, justamente porque a telemedicina, ela proporciona essa estruturação de dados de uma forma bastante eficiente, que você, né, dependendo do tipo da modalidade da telemedicina, você consegue dados em tempo real do seu paciente, né, e que isso pode ter um valor de mercado, seja para seguros, seja para planos de saúde, seja para farmácia, farmacêuticos, enfim, uma gama bastante grande. E que isto, né, a proteção de dados nada mais é do que você defender o livre desenvolvimento da personalidade, né? Isso quer dizer, se você tem dados a meu respeito e você sabe tratá-los, eventualmente você tem uma influência a meu respeito, a como eu vai me conduzir, conduzir certas situações, e que, em tese, eu não vou ter privado o meu discernimento, vou ter privado essa minha reflexão a respeito se eu quero ou não quero essa situação. Então, assim, na verdade, o artigo é um convite ao debate, é um convite à reflexão, né, ainda ele foi feito antes da LGPD entrar em vigor, propriamente dito, então tem algumas questões que a gente ainda vai debater né, com a vigência da LGPD, com os casos que vão sendo julgados pela jurisprudência, que é bastante rico para nós em termos de advocacia, em termos jurídico propriamente dito. Mas é isso. Doutora Caroline Cavit, advogada que falou conosco aqui no Jornal da Rede Alesp sobre telemedicina e proteção de dados. Muito obrigado pela sua participação, doutora Caroline. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada, Lilian, pelo espaço, pela troca. É sempre muito bom falar sobre isso e fico à disposição quando vocês quiserem para a gente trocar figurinhas e até amadurecer algumas questões que a gente está sempre aprendendo e sempre debatendo, né? Porque a pesquisa, ela nunca acaba, né? O mundo e essa aceleração, ela está tão grande que você terminou uma pesquisa logo mais, né? Amanhã já tem um fato novo que a gente precisa pensar. Então, eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Carolina. Tenha um bom dia e um Feliz Natal. Igualmente. Voltamos a informações aqui. A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo liberou 33 milhões e 300 mil reais para obras e melhorias na infraestrutura turística de 74 cidades, o maior valor mensal de 2020. O repasse é feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos. As regiões que receberam mais recursos foram a Baixada Santista, com 8 milhões e 400 mil reais. Campinas, com 7 milhões e 300 mil reais. São José dos Campos, que inclui Litoral Norte e Mantiqueira, com 5 milhões e 400 mil reais. E Sorocaba, com 3 milhões e 700 mil reais. Para a liberação, a pasta optou pelo obras em andamento sem a necessidade de novas licitações, o que, segundo o governo estadual, poderia atrasar o processo nesse momento delicado de queda nas atividades produtivas por causa da Covid-19. Segundo o governo, o valor repassado pelo Dadetur em 2020 soma 163 milhões e 200 mil reais, 37,4% a mais que 2019 e o dobro de 2018. O estado tem 70 estâncias e 140 municípios de interesse turístico. Jornal da Rede Alesp. É
interessante, né, Lilian? Essa questão do turismo, é preciso sempre investimento no turismo, porque a gente precisa enxergar o turismo como uma forma de se conseguir mais recursos para cada município, né? Com certeza. Então, às vezes, a gente acaba tendo uma visão do turismo só romântica, né? Que o turismo é para as pessoas se divertirem tão somente, mas para cada município que sabe explorar esse filão de mercado, é uma fonte de renda muito interessante, né? Sim, sim. A gente vê algumas cidades que tem no turismo, se não a sua principal fonte de renda, mas uma das principais. A gente vê até países no exterior que tem no turismo uma forte fonte de renda e que ajuda o Estado a administrar de uma forma mais rica, né, todas as suas necessidades, todas as suas gamas de prioridades junto à população. Você está falando é verdade, Fábio. Inclusive, você pega muitas cidadezinhas do interior que vive disso, vive do turismo. É uma fonte muito importante que o Estado também tem que olhar com bastante carinho. Agora, com muita informação, vamos a um giro de repórteres aqui da Rede Alesp via Skype. E quem fala agora com a gente é a repórter Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Qual a informação que você traz para a gente? Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Tudo bem por aí? Tudo bom, e por aí? Tudo ótimo também. Eu vim falar para vocês um pouquinho dos projetos dos deputados que foram votados no plenário Juscelino Kubitschek. Esse ano foi um ano atípico, a gente sabe disso, a gente já conversou disso várias vezes, muitas vezes a gente falou sobre o perfil que a gente teve nesse ano aí de trabalho, mas os deputados não deixaram as atividades, os deputados tocaram as atividades da Assembleia, em parte do período de maneira remota, outra parte de maneira presencial. Foram dadas prioridades, claro, para os projetos que mitigassem a pandemia do novo coronavírus, para ajudar a população, mas os projetos, as propostas de deputados também foram a plenário. E é disso que eu vou falar com vocês hoje. Foi aprovado o projeto 10.032 de 2019, de autoria do deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, que institui normas gerais e procedimentos aplicáveis à regulamentação fundiária urbana. Esse é um problema já antigo, a gente sabe que muitas pessoas moram em condições irregulares, e o projeto do deputado cria normativas jurídicas, ambientais, enfim, de vários aspectos para que essas moradias sejam regulamentadas. Então, um projeto bem importante para muita gente. Foi também votado, e agora já é lei, o projeto 17.300 de 2020, que busca prevenir suicídios ou violências autoinfligidas entre agentes de segurança pública. A gente sabe que esse é um problema muito grave. A gente tem uma incidência de suicídios entre profissionais da segurança pública lamentável, assim, muito triste, e ter essas políticas públicas que ajudem a minorar essa questão é de fundamental importância, porque, assim, a gente sabe que o agente de segurança pública está para servir a população, a gente é um ser humano, e debaixo da farda tem um ser humano, então, e que vive as angústias, como todos nós, e que políticas públicas para ajudá-los a enfrentar todas as dificuldades e nos proteger são de vital importância. A gente tem também, eu estou falando um pouco rápido desses projetos para que a gente consiga falar de todos, porque são tantos e são tão importantes que a gente, se puder, quanto mais a gente puder falar, melhor. Eu vou falar também da Lei 17.301 de 2020, que é de autoria do deputado Alex de Madureira, que é para proibir que farmácias exijam o CPF de consumidores sem informar devidamente os dados que poderão ser utilizados para fins de cadastros e promoção. Eu até gravei um programa com o deputado Alex de Madureira a esse respeito. É um projeto bem importante, porque a gente não tem a segurança, por exemplo, de que a farmácia que vai pedir o nosso documento tem um sistema seguro
para armazenar o nosso dado sem que, por exemplo, um hacker pegue ali a informação, ou que essa instituição, sem ali criminalizar ninguém, mas que a instituição não vá vender ali o seu dado para uma instituição de saúde e etc e tal. Uma instituição de saúde com a informação de quais os remédios você toma frequentemente, ele consegue te direcionar para vender o produto deles. Então, quer dizer, isso é uma informação de ouro. E aí, isso é uma coisa que acaba causando incômodo para o consumidor. Então, o deputado agiu nessa lei. Ele até me falou que essa lei ele criou antes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a Lei Geral de Proteção de Dados tem muito a ver com essa proposta de segurança aí dos dados das pessoas. Então, é bem interessante essa sintonia aí de informações, porque essa é uma lei muito importante. É bom a gente lembrar que aqui no estado de São Paulo, os estabelecimentos pedem CPF na nota, são cadastros diferentes. Tem gente que pede o CPF na nota, aí você digita lá no terminal, e outras pessoas pedem que você pronuncie o número do seu CPF. Quando você pronuncia o número do seu CPF, é um outro cadastro que a farmácia faz. Sem contar que a pessoa que está atrás de você pode ouvir esse dado e também usar indevidamente. Então, se não ficar muito claro para que é o dado, para que é aquela informação, a farmácia não pode te pedir mais. E aí, o que é ficar muito claro? É para um desconto? Quanto que é o desconto? Qual que é o produto que vai ter o desconto? Então, isso tem que ficar claro por conta dessa lei do deputado. Quem não cumprir é uma multa de R$5.000, tá? Então, e já foi sancionada pelo governador. Tem um projeto de lei também que foi aprovado no plenário, que está sob análise, que é o projeto 38 de 2020 do deputado Frederico Dávila, do PSL, que institui a obrigatoriedade do fornecimento de, no mínimo, uma refeição diária com arroz e feijão para alunos da rede estadual de ensino. Também conversei com o deputado sobre esse assunto, só que eu conversei antes da pandemia. E aí ele falou sobre essa importância, não só para o produtor, mas também para as crianças, de garantir uma refeição balanceada, que a gente sabe que em comunidades mais pobres, a criança vai para a escola com a expectativa de ter este alimento. Então, garantir que é uma refeição mesmo, isso faz muita diferença para a criança, para as famílias também, que eventualmente tem essa condição, mais dificuldade na condição, né, e tem essa expectativa que a criança vá para a escola e tenha uma refeição mais completa do que a condição que a criança tem em casa. Foi instituído também, foi votado também o projeto de lei 1198 de 2015, de autoria do deputado Gilmaci Santos, do Republicano, que impede a cobrança de ICMS incidente sobre as operações ou prestações de serviço de água, energia elétrica, telefonia, gás relacionados com atividades essenciais para o funcionamento de templos religiosos em instituições de assistência social e de educação. A gente sabe que algumas dessas instituições, elas não têm um funcionamento diário, elas têm um funcionamento pontual. E aí, quando é feita a cobrança, é feita, por exemplo, uma cobrança mínima do que foi consumido, mas também com a incidência desses impostos. Então, com esse projeto do deputado, ele garante um desconto para que esses templos não paguem tão caro pelo fornecimento de energia ou de água, e dessa forma consigam funcionar e até ajudar mais pessoas, porque muitos deles têm um trabalho assistencial importante aí nas comunidades. Então, esse é um projeto também que foi aprovado pelo deputado Gilmaci Santos. Outro projeto que eu queria falar para vocês é o 361 de 2020, dos deputados Caio França, do PSB, e Bruno Ganem, do Podemos, que exige a divulgação em um portal da Secretaria do Estado da lista de pacientes que estão aguardando vagas, exames e cirurgias na rede estadual, através do Sistema de Regulação de Oferta e Serviço de Saúde, o CROSS.
esse cadastro único vai ajudar a facilitar, a mapear melhor quem está necessitando do serviço da rede e onde esse serviço está. Então, dessa forma, o objetivo dos deputados, Bruno Danei e Caio França, é agilizar o processo de busca aí de vagas. Então, de repente, por exemplo, o paciente está precisando de uma mamografia, que é um exame bastante comum, é um exame muito procurado na rede e que às vezes pode demorar um pouco. Quando ele entra nesse sistema, ele vai conseguir enxergar onde pode ter uma vaga e aí se dirigir, se for uma questão de urgência, até se dirigir mais rápido aí para a próxima consulta disponível. Então, é um projeto que vai ajudar a agilizar a relação aí com o sistema de saúde e também bem bacana para todo mundo, né, para todo mundo que precisa do sistema. O projeto 323 de 2019, do deputado Arthur Duval, do Patriotas, torna obrigatória a contratação de seguro para garantir cumprimento de obras públicas. De acordo com o texto, a exigência valerá também para todos os contratos firmados pelo poder público que envolvam o fornecimento de bens e de serviços. Esse também é um projeto bem interessante, porque a gente sabe, às vezes, falta dinheiro no final da obra, para concluir a obra, e com essa contratação de seguro, pode ser um recurso a mais disponível ali para que a obra tenha garantias de conclusão. Então, é bem por aí a ideia e que a gente possa, dessa forma, agilizar projetos e construções importantes para a população. Estou falando muito rápido, pessoal? Não, pode continuar, continua. Outro projeto também aprovado em plenário, é um 952 de 2019, da deputada Érica Malunguinho, do PSOL, que cria a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável para os povos e comunidades tradicionais. Também foi aprovado na forma de substitutivo. A proposição tem como objetivo promover a valorização da identidade, as formas de organização e instituições e o território de grupos sociais. Quando a gente fala em substitutivo, significa que o texto original da proposta foi modificado, essa modificação foi acatada e foi aprovado na forma do substitutivo. Então, só para que as pessoas fiquem contextualizadas aí dos termos que a gente usa. Esse projeto tem muito objetivo com as pessoas de povos indígenas e que precisam aí de políticas públicas para valorizar a sua cultura, para se manter saudáveis. A gente viu durante a pandemia, não aqui em São Paulo, mas em outras regiões do país, que povos indígenas tiveram grandes problemas aí com relação à pandemia do novo coronavírus, porque simplesmente não tinha nenhum posto naquele povoado, naquela comunidade. Então, dessa maneira, a deputada quer a garantia aí que tenham mais políticas públicas de amparo, seja na questão de saúde, na questão de educação também muito importante, na questão das tradições, na questão de, enfim, todo o envolvimento, até porque o índio, né, os povos tradicionais têm o direito, sim, de ter uma inserção social, tanto quanto todos os demais. Então, dessa maneira, essa política pública ajuda para que isso se torne realidade. A gente teve também o projeto 581 de 2016, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, né, do Republicanos. O deputado quer proibir a comercialização de produtos que não constem em estoque sem que o consumidor seja informado antes da compra, sob pena de responsabilização prevista no Código do Consumidor. Não sei se vocês compram pela internet constantemente, mas eu confesso que compro. E isso é muito comum. A gente faz a compra
paga, é descontado do nosso cartão de crédito, daqui a pouco vem a informação de que aquele produto não tem estoque. E você percebe que, na verdade, isso comigo aconteceu com uma frequência numa determinada loja. E eu percebi que era, na verdade, falta de controle de estoque mesmo. Não que... porque, nesse caso, a loja trabalha com várias filiais. E aí ele vê X estoque de várias filiais. Só que essa comunicação, ela não está interligada. Então, o consumidor compra achando que tem estoque, porque aparece lá no sistema que tem estoque. Quando vai ver, quando eles vão fazer a conferência, não tem. Então, isso não vai poder mais. Achei ótimo isso, porque isso tem sido constante de não poder, de ter esses problemas. Melissa, e aí, enfim... nós estamos com o tempo aqui praticamente esgotado. Você queria passar mais alguma coisa? Só tenho mais um projeto para falar, que é o do deputado Coronel Nishikawa, que autoriza o aproveitamento de policiais militares aposentados ou com mobilidade reduzida em atividades administrativas do órgão. Esse também é um projeto bem importante, porque o policial aposentado, ele tem toda a experiência da vivência que ele teve dentro da polícia, dentro dos bombeiros, e aí ele vai poder contribuir de maneira administrativa aí nos órgãos. Então, foram esses os projetos, alguns dos projetos que foram votados em plenário, que foi bem intenso esse ano de 2020. Perfeito, Melissa Araújo. Muito obrigado com todas as informações que você trouxe aqui para a gente. Obrigada, um bom trabalho para vocês. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, Melissa, tenha um bom dia. E o governador João Dória realizou a entrega de 6 obras no município de Nuporanga, localizado na região de Ribeirão Preto, durante solenidade virtual realizada no último sábado, dia 4. Na ocasião, o governador também entregou títulos de propriedade para famílias de Sales Oliveira e Severínia. Segundo dados do governo, o investimento total do estado foi superior a 7 milhões de reais. As obras em Nuporanga foram realizadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos da Secretaria de Turismo do Estado. A construção do estádio municipal José Martins de Barros Júnior recebeu o maior volume de investimentos, com total de 5,1 milhões de reais. De acordo com a secretaria, Nuporanga ainda recebeu recursos para a revitalização do acesso principal da cidade, além de praças e jardins. O governador também acompanhou a entrega de 218 títulos de propriedade a famílias dos municípios de Sales, Oliveira e Severínia, por meio do programa Cidade Legal, promovido em parceria com as prefeituras. De acordo com a Secretaria de Estado na Habitação, foram investidos mais de R$600 mil na regularização de imóveis nas 2 cidades. Com os títulos, os moradores passam a ser legalmente proprietários das residências. Jornal da Rede Alesp. Confira outro destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco. A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo liberou R$33 milhões e 300 mil para obras e melhorias na infraestrutura turística de 74 cidades, o maior valor de 2020. O repasse é feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos. Jornal da Rede Alesp. Vamos chegando a mais um final do jornal e o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. E lembrando você, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente no nosso WhatsApp. E o número é 11 99232 5950 e deixe lá a sua mensagem. E outra coisa muito importante, mantenha os cuidados de distanciamento e prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só, tenham um bom dia e fiquem com Deus. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Jornal da Rede Alesp. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.